Salve galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Renan Baratelli e essa é a estreia do nosso canal. Se vocês gostarem do conteúdo, dê um likezinho, compartilhe nas suas redes sociais e não esqueçam de se inscrever no canal. Segue embaixo também o link para as minhas redes sociais. Bora pro conteúdo? Bom pessoal, então para começar esse processo de discussão sobre a espiritualidade, eu acho importante trazer um pouquinho da minha história para vocês, antes de mais nada. Como eu cheguei na Umbanda, como eu caí na espiritualidade, quais foram os indicadores, ou as coisas que aconteceram na minha vida que me fizeram optar e escolher trilhar por essa jornada espiritual, né? Eu nasci na cidade de Guaíra, interior do estado de São Paulo. Guaíra em Tupi-Guarani significa águas correntes, já vocês podem ter uma noção por conta do meu interesse, né? Antes uma cidade habitada por indígenas, e hoje, depois do processo de colonização, perdeu-se muito de cultura, muito de história, em razão aí pelas famílias europeias e asiáticas, ao entrar por essas terras e exterminar toda a nossa cultura, toda a nossa ligação com a terra, todas as relações culturais antes estabelecidas pelos povos que lá já habitavam, né? Na minha infância e na minha adolescência eu cresci como uma criança bem questionadora. Eu era daquelas pessoas que falavam por que Deus existe, quem criou Deus, o que acontece que Deus é esse ser perfeito, né? E sendo uma cidade pequena, extremamente católica, isso era algo muito complexo para as pessoas que me ouviam e até se depararam com as minhas inquietações na minha fase da infância e da minha juventude, né? A minha família, por exemplo, ela sempre foi muito religiosa. Então eu fui uma pessoa que frequentei espaços como catequese, como crisma, tinha aulas de religião na escola que eu frequentava. Então tudo isso impulsionou os meus questionamentos sobre religiões, sobre Deus, sobre o que é Deus, quem criou Deus. A minha questão da minha orientação sexual também foi um grande disparador para esse caminho, pessoal. Porque assim, como eu disse, para uma cidade pequena, para uma cidade bem conservadora, com ideais cristãos, isso foi muito difícil para mim. As pessoas não estavam preparadas, muito menos a minha família, de lidar com a minha sexualidade, com a minha condição sexual, orientação sexual por algumas doutrinas. E isso foi muito complexo para mim. Causou muitas inquietações, muito sofrimento. E que foi também disparador para eu buscar outras formas de cultuar a minha espiritualidade ou a minha religião, que na época era isso que eu dizia, né? A religião católica em si, que eu posso dizer e tenho propriedade disso, porque, como eu disse, frequentei espaços de doutrinação católica e de formação, não foi muito acolhedora com as minhas questões, muito menos respondia às minhas angústias, né? Eu fui taxado muitas vezes de uma pessoa sem fé, de uma pessoa sem espiritualidade, ou até de um menino muito ruim, por ter desejo por outros homens, por ter desejos que antes é visto, e ainda é visto, né, não só antes, como algo inapropriado, imoral e etc. E eu não culpabilizo a minha família, porque esse é um problema estrutural. Eu culpabilizo o sistema e a estrutura com que as pessoas conduzem as religiões. Mas isso é um outro assunto que vamos falar um pouco mais à frente, tá? E todos esses fatores, tanto do meu sofrimento quanto das minhas inquietações, dispararam aí essa minha busca pela espiritualidade em outros espaços que aceitaram minha condição, que aceitaram minha existência pelo fato que eu sou, pelo fato que eu optei, inclusive, trilhar, né? E aí, por volta dos meus 17, 18 anos, a minha avó, Dona Aurora Baratelli, que é uma das minhas maiores referências de vida, acabou que me apresentando o candomblé e a umbanda, né? Porque ela já tinha essa vivência. Nesse ponto a minha avó ela foi muito sábia, porque ela entendia o funcionamento do sistema do jeitinho dela, natural, humilde, de como a perseguição religiosa afetava a nossa comunidade e afetava as relações, né? A minha avó deixou que eu atingisse a maioridade para me explicar o que era umbanda, o que era candomblé, onde ela ia. E ela foi muito sábia, porque pensa, não vou expor a vida pessoal da minha avó, mas uma mulher, para uma cidade pequena, ser obrigada a frequentar espaços religiosos católicos, ter que ainda justificar um neto homossexual
e que poderia talvez gostar de religiões de matriz africana, como que isso viria à tona, né? Porque, pessoal, a Inquisição passou, mas pessoas ainda morrem por conta da intolerância religiosa, né? Em Guaíra, uma cidade pequena, é óbvio que o crime de homicídio, ele barra muitas coisas, mas as pessoas, elas não matavam, mas elas impediam que as pessoas, por exemplo, arrumassem um emprego, tivessem amigos, tivessem relações, fossem convidados para as festas, os bailes, os clubes da cidade, eram convidadas para ser alguém de referência, inclusive na cidade, ser respeitada na rua, não ser indicada, porque isso é muito comum em cidade pequena, né? Essa mentalidade. E a minha avó foi muito sábia em esperar eu atingir certa maturidade, certa inclusive idade, para me apresentar às religiões de matriz africana. Eu lembro que eu estava na universidade já quando isso aconteceu, porque eu entro no curso de serviço social com 17 anos, eu ainda não tinha feito 18 na época. E o curso de serviço social também foi um disparador, porque dentro do curso foram feitas várias reflexões, inclusive sobre o meu lado familiar, que impulsionaram essa busca para novos conhecimentos, novos olhares sobre o mundo, para eu não marginalizar o que eu estava sentindo que eu era. Então, tudo isso aconteceu de uma maneira muito brusca e um movimento muito que hoje eu avalio muito complexo, que se não fosse a espiritualidade e talvez minimamente um controle emocional que eu adquiri ao longo da minha vida, eu não estivesse aqui hoje falando sobre isso, né? Eu estaria em outro lugar. Bom, mas referente a tudo isso, esse foi um processo histórico que me faz buscar a Umbanda, que me faz buscar a Candomblé. Então, a minha graduação, a minha família e as condições históricas do lugar, eles impulsionaram tudo isso. E aí eu lembro até hoje, como se fosse ontem, a minha avó me levando num centro de Umbanda, era uma gira de baiano, e a espiritualidade, no caso, o espírito que me recebeu, ele falava: eu já estava te aguardando, eu só estava esperando um momento para tal. E desde daquele dia eu recebi um fio de conta, que é um colar branco, que os candomblecistas e umbandistas usam nos seus rituais. E eu tenho até hoje. E conforme o tempo foi passando, eu já tinha ganhado um outro que eu não sabia o significado, de uma outra tia que havia falecido. E hoje eu tenho plena consciência de que a espiritualidade, ela caminhou para me jogar, entre aspas, ou para me direcionar aonde eu estou hoje. Então foram vários fatores que impulsionaram a minha entrada nesse caminho. E eu só tenho a agradecer a todas as experiências que eu passei que me fizeram ser o sujeito que eu sou hoje. Reflexivo, propositivo e até respeitoso com o meu sagrado, com o meu corpo, né? E falando de tudo isso, eu acho que a gente chega num ponto que também é pauta desse vídeo, que seria as discussões do que é religião e o que é espiritualidade, né? Religiões, galera, nada mais é que um grupo de pessoas que acreditam em determinada ideia, se juntam e realizam atividades, cultos, rituais em nome de espiritualidade. É aquilo que você se identifica para se autoconhecer, para se auto-rever, para buscar o que você quer ser, seja ele em vida ou pós-vida, né? Porque a espiritualidade, as religiões, elas trabalham muito com a questão do pós-vida. Isso vai vir muito à tona nas nossas discussões, porque o ciclo da vida, início, meio, fim, recomeço, que é o famoso ciclo sem fim, ele está em pauta em todas as discussões da espiritualidade. E esse dinamismo, essa infinitude, ela vai trazer elementos bem interessantes para a gente entender mesmo a ideia do que é Deus, do que é o universo, que é isso que eu vou trazer nos próximos conteúdos, tá bom? E falar sobre espiritualidade e religião é algo muito importante, né? Porque a gente acaba evitando que uma verdade seja absoluta. E como eu disse nos stories do Instagram, não existe verdade absoluta, né? A religião, ou as religiões, elas acabam enquadrando o sujeito em verdades. Isso é ruim? Isso é bom? Fica o questionamento. Eu particularmente não me enquadro nesse tipo de aspecto, por isso que eu prefiro cultuar a minha espiritualidade. Porque a religião, ela vai seguir determinadas regras, ordens e contextos. Católico, kardecismo, Buda, espiritismo, enfim,
protestante. Já a espiritualidade, você se identifica com aquilo que te faz bem, que te traz paz, que te traz um autoconhecimento daquilo que você é, daquilo que você busca ser. Considerando o seu passado, o seu presente e o seu futuro, os seus ancestrais, razão pela qual eu disse a você sobre Guaíra. Eu acredito que a espiritualidade, ela tem uma linha tênue ali, intrinsecamente ela busca, de um jeito social e dos nossos passados, voltar sempre a culturas à tona, principalmente essas que foram perdidas. De alguma forma ela volta, de alguma forma ela aparece, de alguma forma ela deixa vestígios, de alguma forma ela busca novamente o nosso autoconhecimento e as nossas reflexões sobre a vida, sobre a existência, do que a gente quer ser e onde a gente quer chegar. E isso em todos os lugares. Porque, por exemplo, mesmo com as comunidades indígenas sendo exterminadas em Guaíra, o nome da cidade ele é indígena. Eu tenho ascendência e sou descendente de povos indígenas, assim como a maioria da população brasileira. Eu acredito muito nos ensinamentos que os indígenas nos passam através da espiritualidade, principalmente na linha dos caboclos, que vai ser um vídeo da minha parte, referente à alimentação, referente a chás, referente à concentração, meditação, que não só nos nossos povos é instaurado, mas em outros no mundo todo. Então, de alguma forma, a espiritualidade ela age minimamente silenciosa, cautelosa, para que ela resguarde e para que ela preserve toda essa nossa ligação espiritual com a vida. E é isso que eu gostaria de deixar para esse primeiro vídeo. As nossas reflexões sobre o que é a religião, sobre o que é a espiritualidade, contar um pouquinho da minha história, justamente para vocês entenderem um pouquinho como eu acabei chegando na Umbanda, né? E 10 anos depois continuo aqui, firme e forte, estudando, entendendo. Hoje eu não trabalho mais no terreiro de Umbanda, apenas vou até os espaços para tomar um passe, para tentar alinhar os meus chakras, para tentar alinhar a minha cabeça, cuidar do meu orixá, cuidar dos meus guias. Mas não trabalhando, eu trabalho de uma outra forma, que também será pauta de vídeos aqui, conteúdos. E acredito que é um assunto que as pessoas precisariam resgatar. Porque a espiritualidade, para quem acredita, é um importante passo para um autoconhecimento. É um importante passo para que você se reveja o tempo todo e para que você não caia em mazelas dos sistemas sociais. Por isso que eu digo, aliás, por isso que eu disse e digo novamente, os sistemas sociais e a espiritualidade, ela, de certa forma, eles andam em conjunto. Assim como a filosofia e a sociologia, assim como a antropologia e a filosofia, não dá pra gente discutir um sem falar do outro. Então, em algum momento a gente vai dançar entre eles como uma roda de fogueira. Em algum momento a gente vai nadar entre eles, mergulhar muito profundo sobre isso. Porque a espiritualidade também é questão sócio-histórica. Assim como os povos indígenas foram excluídos, massacrados, exterminados, eles deixaram legados para as futuras gerações na natureza, seja através de árvores, seja através de um altar, seja através de um culto na Umbanda, por exemplo. Eles podem estar mortos, materialmente falando, mas estão vivos no universo e é assim que tem que ser, e é assim que sempre será. E eles vão retornar de certa forma, seja para ensinar ou seja para despertar esse caminho. Então é exatamente isso que eu acredito. De maneira ou de outra, o despertar ele chega. Você que deve optar se você vai aceitá-lo ou não, tá bom? Eu tinha também planejado, galera, falar um pouco de arquétipos, mas eu acho que vai ser muito assunto, né? Eu poderia falar disso constantemente, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse breve vídeo. É o meu primeiro vídeo gravado, eu peço desculpas pelo meu nervosismo. Minha mão está super, hiper, mega gelada, os meus pés não param de balançar, estou transpirando muito, mas é a maneira que eu encontrei de passar um pouco do meu conhecimento, passar um pouco daquilo que eu aprendi, para não deixar essa cultura morrer, para não deixar as coisas se perderem com o tempo, ok? E espero que vocês acompanhem os conteúdos, eles estão bem interessantes, e peço inclusive sugestões, tá? Deixe no comentário, deixe no direct do Instagram ou pelo Facebook. Comunica, vamos nos falar. Quer marcar um horário para a gente trocar uma ideia? Eu estou à disposição. O caminho da evolução espiritual e o caminho da evolução terrestre,
ele permeia a comunicação e a reflexão. Então, tudo que foi trazido até aqui, por favor, pessoal, reflitam. Reflitam e se encontrem. E a gente vai conversando com mais frequência e com mais conteúdo, tá bom? Um super beijo e um forte abraço. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau.